Sauersich et al., portanto, apuraram que o melhor dos clusters para poder descartar disfunção sacroiliaca é o cluster de Laslett, atribuindo-lhe, através da meta-análise, uma sensibilidade elevada de 88%. Sendo assim, o cluster de Laslett é constituído por 4 testes. O primeiro teste chama-se teste de distração. Não distração, obviamente, no sentido da desatenção, mas distração no sentido da divisão e da separação. Vamos tentar separar as cristas ilíacas, provocando um esforço na articulação sacroiliaca. Como é que vamos proceder? Vamos pedir ao doente para deitar-se de forma supinada, com as pernas estendidas, e o terapeuta vai se colocar do lado sintomático do doente. Por isso, neste caso, vamos assumir que o Nicola tem uma dor na região glútea do lado esquerdo. Isto porque o terapeuta, ao colocar a palma das mãos sobre as pinhas ilíacas antero-superiores, o lado que vai exercer biomecanicamente e tendencialmente mais carga sobre a espinha ilíaca anterior e o lado que vai melhor controlar a aplicação de força por ter um eixo vertical e longitudinal, vai ser precisamente o lado mais próximo do terapeuta, e é por isso que o terapeuta deveria colocar-se do lado sintomático. O terapeuta, uma vez as mãos colocadas sobre as pinhas ilíacas antero-superiores, vai aplicar 3 a 6 impulsos de velocidade moderada, aumentando gradualmente a carga exercida. Uma nota muito importante é que a carga é feita no sentido posterior, em relação ao doente, mas também no sentido lateral. A ideia é de abrir as cristas ilíacas. Uma pressão, 2 pressões, velocidade moderada e 3 pressões, cada vez mais fortes. Perguntando ao doente se há uma provocação da dor, que lhe é, obviamente, familiar e habitual. Se houver essa provocação de dor, então o teste é positivo. Vamos ver aqui o meu amigo Silvio, só para entenderem ainda melhor este conceito da distração. A ideia é que não só aplicamos uma força no sentido posterior, mas também no sentido lateral. A ideia é abrir e empurrar para trás as pinhas ilíacas antero-superiores. E, portanto, ao aplicar esta força na direção posterolateral, estamos aqui a abrir as cristas ilíacas e a empurrá-las para trás para aumentar aqui a compressão que é feita pelas cristas no sacro. Vamos então ao segundo teste do cluster de Laslett. O teste chama-se Thigh Thrust Test, ou seja, teste de impulso da coxa. Desta vez, o terapeuta coloca-se do lado assintomático. E, portanto, para este exemplo específico, vamos agora assumir que o Nicola tem uma dor na região glútea, mas desta vez do lado direito. O doente está, portanto, em posição supinada, com os membros inferiores estendidos, e o terapeuta vai fletir a coxa do doente a 90 graus. Vai depois colocar a mão por cima do sacro. Volta a colocar o doente na posição neutra e agora vai aplicar uma força, exercer uma carga, seguindo o eixo longitudinal do fémur para criar forças de cisalhamento ao nível da articulação sacroiliaca. São 3 a 6 impulsos, só que desta vez, em vez de serem de velocidade moderada, são de velocidade rápida, mas com o cuidado sempre de serem uma carga que vai aumentando aos poucos. Obviamente, ter sempre algum cuidado em observar o doente, e a ideia deste teste, tal como todos os outros testes, é um teste que provoca dor e, portanto, será positivo se o doente referir a dor que lhe é familiar ou habitual. Mais uma vez, por uma questão só de visualização, se observarmos aqui o meu amigo Silvio, se eu aplicar uma força ao longo da coxa, a ideia vai ser, através da coxa, empurrar para
posterior o osso ilíaco e criar uma abertura ao nível da articulação sacroiliaca, daí as forças de cisalhamento. O terceiro teste do cluster chama-se teste de compressão. Desta vez, vamos pedir ao doente para se deitar sobre o lado assintomático, de forma a que o lado que tem dor esteja a apontar para cima. Coxa fletida a 45 graus, joelhos fletidos a 90 graus. O terapeuta vai colocar as palmas das mãos sobre o bordo anterior do osso ilíaco, com as mãos sobreposicionadas uma em cima da outra. E novamente vai criar 3 a 6 impulsos, desta vez novamente de velocidade moderada e não de velocidade elevada, sempre aumentando gradualmente a carga que é exercida. Novamente, se este teste provocar a dor familiar ou habitual do doente, é um teste positivo. Portanto, observando aqui o meu mestre de Silvio, se nós, por questões de exemplificação, virmos aqui o osso ilíaco, a ideia é colocar ambas as mãos sobreposicionadas, precisamente nesta zona que é o bordo anterior do osso ilíaco. Fazer uma compressão em direção medial, que irá provocar a abertura desta articulação. Ao juntarmos à frente, estamos a fechar, ao fecharmos à frente, estamos a abrir atrás. E provocar uma irritação num tecido que poderá já estar inflamado. O último teste, quarto e último teste do cluster de Laslett, chama-se Sacral Thrust Test. Teste de impulso sacral. Vamos colocar o doente na posição pronada e o terapeuta, desta vez, pode-se colocar em qualquer um dos lados da marquesa. Vai aplicar a palma da mão ao nível do segmento espinhal S2. Uma referência anatómica que ajuda a encontrar esse segmento é que, habitualmente, depois há variações anatómicas, mas habitualmente esse segmento espinhal está ao mesmo nível que as espinhas ilíacas postero-inferiores. Por isso, vamos aqui verificar no Nicola, que é o caso, é sim senhora. Uma vez que encontramos esse segmento espinhal, colocamos a palma da mão em cima desse segmento e, exatamente como nos três outros testes, vamos aplicar 3 a 6 impulsos, desta vez de velocidade rápida, mas aumentando sempre gradualmente a carga. Se o teste provocar a dor habitual do doente, então é considerado positivo. Vemos aqui no nosso amigo Silvio que o segmento espinhal S2 está, o processo espinhoso dessa vértebra está precisamente alinhado com as espinhas ilíacas postero-inferiores e a ideia é de empurrar o saco na direção do aspecto anterior do corpo do doente para criar uma separação entre o saco e os ossos ilíacos, afundando o saco em relação aos ossos ilíacos.